Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti. Nós dependemos de Ti. Nós vivemos para Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu percebi que esses irmãos que voltaram do Pérola estão um pouco sem voz. O encontro de pérolas é... Aleluia! Glória a Deus! Que final de semana poderoso, querido. Não dá para explicar o que vivemos nesse encontro, aleluia. Mas dá para ver pela pastora Márcia, né? Deu uma chapada aqui em cima, a voz dela sumiu. Aí veio o Laércio dar o testemunho, a voz some. E aí eu estou tomando coisa quente para minha voz não sumir, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 19. Tem alguém aqui conosco nessa noite pela primeira vez? Levante a sua mão, você que está a primeira vez aqui. Que bênção, gente, ali, aqui, ali, aqui, que bênção. Glória a Deus. Desse lado tem alguém novo, lá no fundo, glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 19. A carta de apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, a igreja que estava sendo estabelecida em Roma. Aleluia. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu gosto bastante de uma outra tradução. Por favor, altere para mim a CF aí, por favor, só para a gente. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Feche teus olhos, baixe sua cabeça, fale com Deus agora. Pai, nós te damos graças em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como teus filhos, como tua igreja, para honrar e celebrar a tua presença. Nós consagramos esse ambiente e essa atmosfera ao Senhor, Espírito Santo, Espírito da verdade. Nós nos submetemos ao teu senhorio e ao teu governo nessa hora, porque dependemos totalmente de ti, Espírito de Deus. Vem sobre nós mais uma vez, Senhor, com espírito de entendimento, de sabedoria e de revelação, nos trazendo a revelação das Sagradas Escrituras, de acordo com a Tua vontade para cada um de nós, como Teus filhos. Nós declaramos agora em alto e bom som, que toda fortaleza na mente, todo sofisma, todo argumento e altivez contra o conhecimento de Cristo, seja destruída nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao Teu senhorio, Jesus, para a Tua glória. Nós declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que entra em concordância e crê, diga amém. Dê um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Você que tem um lugar, tome o seu lugar. Obrigado, equipe maravilhosa. Que bênção, que unção. Cadê a Samanta? Aleluia. Tão pequena, tão magrinha, com vozeirão tão poderoso assim. Que Deus continue abençoando vocês de forma poderosa. Amém? Queridos, uma outra coisa que me chama muita atenção aqui nessa igreja são as irmãs da dança. Aleluia.
Rapaz, elas dançam tanto que eu fico cansado só de olhar elas dançando. Que Deus abençoe a vida delas também. É bom sempre se manter em forma, assim, né? Depois vocês me passam aí a receita, a dieta, né? E vai na ponta do pé, assim, é um mistério. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus por essas equipes. Deus abençoe. Alguns adoram a Deus com a voz, outros adoram a Deus com a dança, outros com as palmas, outros só com a presença e o seu respirar nesse ambiente já está adorando a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, você que está aí no fundo, não tem um lugar, por favor, voluntários, ajudem aí, meus amados. Arrume uma cadeira para os irmãos, para as irmãs. Aleluia. Os teens, se quiserem sentar aqui também no altar, fique à vontade. Eu quero ser bem objetivo. Eu quero, de fato, compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou em meu espírito ainda ontem, quando eu estava ministrando lá no Jardim Santa Bárbara, num culto de jovens. E Deus me deu uma direção para essa noite. E a palavra é ardente expectativa. Você acredita em você mesmo? Qual é a expectativa que você tem acerca de você? Você já se fez essa pergunta? Qual é a expectativa que eu tenho acerca da minha própria vida? Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que você espera de você mesmo? Nós criamos expectativas em tantas pessoas, em tantas coisas. E dificilmente nós aprendemos a criar expectativa em nós mesmos. Eu já gerenciei algumas equipes dentro das empresas, dos lugares que eu passei. E em alguns momentos nós fazemos algumas entrevistas e no meio da entrevista nós falamos assim: anote aí 3 qualidades suas. E geralmente a maioria das pessoas não conseguem encontrar 3 qualidades em si mesmo. Diga por quê, pastor? Porque o adversário da nossa alma, o inimigo, ele luta a vida inteira em querer dizer que Deus não é bom e que você é uma obra do acaso, você não foi desejado nem planejado por Deus e nem pelos seus pais. E por isso tanta luta e por isso tanta dificuldade. E o inimigo da nossa alma, o príncipe desse século, o mundo jaz no maligno, esse adversário chamado diabo ou acusador ou diabolos, ele luta para querer nos levar a viver um sistema, a viver enquadrado em uma cultura terrena, a viver em busca de uma aceitação por esse mundo e pelo sistema desse mundo. E muitas vezes, por nós não nos enquadrarmos a esse sistema, nós não criamos expectativas nenhuma no que nós vamos viver em Deus. Então, eu quero dizer para você, se você não tem uma expectativa poderoso em Deus, ou se você não tem uma expectativa acerca do propósito que Deus tem para a tua vida, e foi por esse propósito que Deus te colocou nessa terra, permitiu você nascer naquele ventre, através daquele ventre ser formado e vir para essa terra para cumprir o propósito. Se você não tem expectativa no propósito, eu quero te dar uma notícia: quando você sair ali fora, até as árvores estão aguardando com uma grande expectativa naquilo que você vai viver. Eu quero dizer que até os céus, as estrelas, o mar, a terra, as árvores, as ervas, os animais, eu quero dizer para você que até o teu vizinho, lá no lugar onde você mora, lá na tua rua, tem pessoas que estão vivendo em uma ardente expectativa da sua vida, manifestando o propósito eterno de Deus. Quantos creem nisso? O problema é que o inimigo, ele quer roubar a nossa fé, ele quer minar a nossa fé.
Ele quer criar situações, cenários. Ele usa pessoas, palavras, decretos, situações, circunstâncias, para simplesmente nós não crermos naquilo que Deus tem para nós. Deixa eu te falar algo. Mude a canção, por favor, porque eu estou bem calmo hoje, não posso gastar a minha voz. Eu tenho ainda uma conferência de avivamento para pregar em Portugal, agora nessa próxima semana. Dê um aplauso a Jesus por isso. Nós precisamos das orações de vocês. Aleluia. Sexta-feira, o evangelista Felipe Siviero estará pregando na abertura da conferência. Esse menino era conhecido como o Galo. Ele era o famoso rei delas sem elas. Mas hoje Deus está levando ele para a Europa para pregar a palavra. No sábado, a pastora Andressa vai pregar, a mais linda, a mais bela, a mais charmosa, a magnífica, a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo. E no domingo eu estarei encerrando esse evento. Eles estão reunindo aproximadamente 10 igrejas. Gente de todas as partes estão se ajuntando. E eles estão falando que vai acontecer um avivamento em Portugal. Por favor, precisamos das orações de vocês, porque ainda que nós não criamos essa expectativa naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, já tem um povo na Europa faminto, sedento por esse fogo, por essa glória, por essa presença, por essa revelação, por essa palavra. Está dizendo: eu sei que se eles pisarem aqui, aquilo que está acontecendo na IAP Vila Matilde, aquilo que está acontecendo no Pérolas, vai acontecer em Portugal, vai acontecer na Europa. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito que Deus está levantando os meninos da Zona Leste. Eu acredito que Deus está levantando as mulheres, as meninas da Zona Leste, e vai enviar as nações, vai enviar a Europa, vai enviar aos 4 continentes, porque há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Nós te honramos. Santo, Santo, toda a criação. Santo, escute. Exaltado Quando eu estava no seminário teológico, eu parei para estudar essa palavra e essa carta aos Romanos, que nem foi Paulo que escreveu. Na verdade, há um grande embate e debate teológico, porque essa carta é uma carta muito desafiadora para trazer a interpretação. E eu parei nesse capítulo 8. Esse capítulo 8, para aqueles que querem de fato entender o seu propósito eterno, medite nesse capítulo 8, estude esse capítulo 8. Esse capítulo 8 traz uma revelação do nosso propósito. Uma das coisas que me chama a atenção é que, antes desse versículo, Paulo está dizendo que é o Espírito de Deus que ministra ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, essa informação, essa revelação de identidade não vem nas emoções, não vem na alma. Essa revelação não é por sensações. Essa revelação, ela é ministrada ao Espírito. Quem está entendendo? Deixa eu explicar algo, eu vou simplificar para você compreender como funciona esse negócio do Espírito de Deus ministrar o nosso espírito. Quantos aqui tem uma Bíblia? Levante a mão. Quantos aqui podem levantar a sua Bíblia agora? Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia assim, levante a sua Bíblia. Isso, isso. Glória a Deus. 60% da igreja. O restante está tudo no celular, né? Não, eu estou acreditando que você tem Bíblia no celular. Amém? No iPad, no iPod, cravada no teu coração. Nem se for o áudio do Cid Moreira, que Deus o tenha. Mas você tem uma Bíblia. E quando alguém fala para você assim, essa Bíblia aí é só um livro, você fala o quê? O que você fala? Você concorda?
Você fala que é o quê? É a palavra de Deus. É a boca de Deus. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala. Eu posso ler todo dia, e todo dia essa palavra se renova e fala comigo de uma forma diferente, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que fazem separação entre a alma e o espírito. E por que você diz que ela é a boca de Deus? Alguns não têm argumento para isso. Eu não vejo problema nisso, não tem problema. Porque debater com gente que não crê na palavra é a mesma coisa de dar pérolas aos porcos. Mas nós falamos, é a boca de Deus. Por quê? Porque é a boca de Deus. Esse aí é só um livro comum? Não, é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus? Eu não sei, mas é a palavra de Deus. Eu posso rasgar essa Bíblia. Se você rasgar, causa uma revolta. E o que testifica ao nosso espírito que essa palavra, essa Bíblia é a palavra de Deus? Podemos falar que é a palavra de Deus pelo fato de ser o livro mais vendido do mundo. Podemos falar que é a palavra de Deus por ser simplesmente o livro que foi escrito por aproximadamente 60 e 66 escritores. É menos que isso, porque alguns livros, como Paulo escreveu 13 cartas, como Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, entre outros. Mas vamos colocar aí, alguém sabe quantos escritores ao todo? Por favor, mestre, rabi, doutor, 40 e poucos. Estude sobre isso, depois você me ensina. Escute, são vários homens de lugares diferentes, em épocas diferentes, que escreveram essa palavra, essa Bíblia, que é um conjunto de livros, biblioteca, mas conhecida como Sagradas Escrituras, em épocas diferentes, em geografias diferentes, em costumes diferentes. 27 da Nova Aliança e 49 da Antiga Aliança, com um único tema. O tema central da palavra é Jesus. Quem é Jesus? Um rei que tem um reino e que tem uma família. Eu tenho um rei, eu pertenço a um reino, e acredite você ou não, eu faço parte da família real. E não é da família dos Alcântaras, porque eu sei de onde eu vim também, meu nome é Alcântara. Mas não estou falando disso. Eu estou falando que eu pertenço a um reino. Eu não merecia, mas ele foi a primícia entre os irmãos, e eu me tornei irmão, e que me tornando irmão, eu me tornei filho, e me tornando filho, eu me tornei herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Eu pertenço a um reino e tenho uma família real. E você acredita no quê? Que você é um pobre cidadão brasileiro tentando a vida? Que você é um pobre evangélico que está aqui para sobreviver, esperando desesperadamente um arrebatamento para ir embora e fugir dessa terra? Do que nós estamos acreditando? Escute, o tema central da Bíblia é Jesus. Quem é a verdade? Quem é a verdade? E quem é Jesus? Eu tomei em balão também. Eu ofertei meu melhor relógio, o relógio que eu mais gosto, cara. Eu só posso estar embriagado do Espírito para fazer essas coisas. Você também fez isso? Glória a Deus. Deus vai abençoar a gente. E vai abençoar muito mais o Laércio. Aleluia. Eu nem sei onde eu estou. A verdade. Jesus é a... E o que é a verdade? Jesus. Vocês estão rindo, né? Vocês gostam. Esse povo da Bahia é muito lindo, gente. E a luz de Cristo brilha em vocês. Aleluia. Por favor, mais manga quando eu chegar lá. Escute. Jesus é a verdade. João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem é Jesus? Não é a verdade da religião. Jesus é a própria verdade.
Quem é Jesus? Bom, essa verdade ela foi revelada através da palavra. E quem é a palavra? Não, diga, a palavra é a verdade. E a verdade é Jesus. E no princípio, ele era o verbo. E quem é o verbo? A palavra. E o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez, mas o verbo veio em carne. Sabe o que é isso? A palavra se fez carne e habitou entre nós. E quem é a palavra? E quem é Jesus? Ai, meu Deus do céu. Vamos parar por aqui, porque de manhã virou um seminário. Vamos cortar porque a gente tem que ir embora. Escute. Se Jesus é a verdade é a palavra é Jesus. Nós podemos usar isso como argumento. São mais de 2000 anos tentando destruir essa Bíblia. Essa palavra, ela é tão famosa, ela é tão conhecida e ela é tão temida, que a China, que é um país socialista, está proibindo. Se ela não fosse tão verdadeira, tão poderosa, ao ponto de mudar e transformar a vida do ser humano, de dar destino para ele. João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A China não teria medo, alguns países não teriam medo, se essa palavra fosse uma Bíblia, uma biblioteca de livros comum. Por que esses países impediriam a Bíblia de entrar? Quem está entendendo? Foram escritos por homens diferentes, épocas de quantos? Encontrou? Quantos? 40? Você acertou. Dê um aplauso ao doutor Lucas. 40 homens diferentes escreveram a Bíblia em épocas diferentes, em cidades diferentes, geografias diferentes, culturas diferentes, com o mesmo propósito. Por quê? Porque só existe um autor, e esse autor se chama Espírito Santo de Deus. Nós poderíamos usar vários argumentos, eu poderia passar a noite inteira falando disso, eu poderia desconstruir toda a mentira de Maomé, desconstruir toda a mentira de Kardec. Eu estou aprofundado em desconstruir toda a mentira da religião, porque a principal arma e frase e narrativa da Agenda 2030 do Anticristo e da apostasia é que todas as religiões levam a Deus. Eu quero dizer que nenhuma religião leva a Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade que nos leva à vida e ao Pai. E se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque Ele é tão poderoso, porque Ele não pecou, porque Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O salário do pecado é a morte. Ele viveu sem pecado. Ele se entregou na cruz sem merecer. Ele morreu no meu e no teu lugar. A morte pensou que ia vencer ele, mas se não tem pecado, não tem remuneração, não tem salário. Aí nós vamos ver, Maria vai ao sepulcro, o anjo tirou a pedra, e agora Maria se preocupa. Ela olha e fala: cadê o corpo dele? O lençol estava dobrado, dizendo: não vai precisar mais do lençol, não vai ser mais usado. E ela encontra um homem e pensa que é um jardineiro. E de fato é um jardineiro, porque ele é o criador do Éden, do jardim, do lugar de delícias. E aí ela diz para ele: onde colocaram ele? E ele fala: Maria, porque procura entre os mortos aquele que vivo está. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ele ressuscitou. Rei dos Seis, Rei dos Seis. Ele venceu a morte. Filipenses capítulo 2. Paulo vai dizer aos irmãos de Filipos que ele
Ele foi obediente até a morte de cruz. E por isso ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E chegará um dia que os que estão debaixo da terra, os que estão no céu e os que estão na terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por favor, me ajuda a pregar. Chacoalha esse irmão e diga: deixa de besteira, deixa de orgulho, deixa desse ecossistema religioso e se entrega logo a Jesus. Jesus Cristo. Vai buscar os restos mortais de Maomé, você vai saber para onde foi. Vai buscar de Kardec, que nem era o nome dele, você vai saber para onde foi. Vai buscar o de Buda, que passou a sua vida na montanha, tentando buscar a espiritualidade, você vai saber para onde foi. Vai buscar os restos mortais. Não precisa nem falar, nós estamos aí num tempo de luto para o cristianismo, porque o Papa já papou e já foi também. Com todo respeito, aleluia. O Papa também, que Deus o tenha, ele já foi também. Estão tentando levantar outro Papa. Você pode ir procurar lá os restos mortais de Mahatma Gandhi e você vai saber para onde foi. Mas eu estive em Jerusalém, você também vai estar logo logo. Quando você chega lá em Jerusalém, no sepulcro, eu entrei lá dentro. Que coisa poderosa. Tem uma placa escrito aqui assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Escute. Um altar de adoração. Nós poderíamos passar a noite inteira trazendo argumentos para provar que a palavra é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Quando você estuda a história da igreja, você vai ver como houve o cânon, como foi canonizado tudo isso. É algo muito poderoso. Não vamos entrar nesse contexto, mas por que você acredita que é a palavra de Deus? Porque o Espírito que inspirou esses 40 homens a escrever ela também está dentro de você. Tu és Jesus, Filho de Deus. Então falando, não é a palavra, e você está falando, é a palavra. Por quê? Eu não sei, mas aqui dentro eu tenho uma certeza que é a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo, o Espírito vivificante que está em você, está ministrando o teu espírito. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus. Escute isso. Filho de Deus. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela sua manifestação como filho. Ainda que você não acredite, ou tenha dificuldade, ou se não, tem aquela crise existencial. Um mês eu acredito, no outro mês eu estou derrotado. Um mês eu estou no pódio, no outro mês na lona. É uma crise existencial, é um problema de alma. O reencontro vai resolver isso aí. O Pérola já nos reajusta e fala: vai, porque as multidões estão chegando. Escute. Ainda que você não creia, ainda que você não tenha muita expectativa, quando eu fui estudar exatamente esse versículo, ardente expectativa não é fé. Ardente expectativa é algo muito mais forte do que a fé. Ardente expectativa está falando de um nível mais elevado do que somente a fé, que já tem o poder de, pela fé, transportarmos montes de um lado para o outro, no campo do sobrenatural, não no campo da vista, mas no campo da visão. Só a fé, se tivermos ela do tamanho de um grão de mostarda, ao ponto de permanecer, ela vai crescer, ela vai se tornar uma fé tão grande que você vai fazer sombra para mais pessoas. Tudo é possível ao que crê. A fé, em Romanos capítulo 17,
Versículo 10, se eu não me engano, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai sair daqui com outro nível de fé nessa noite. Mas me escute bem, a criação tem algo mais elevado do que a fé, olhando para mim e para você. A criação está olhando, está esperando. Posso usar você novamente, Ivanilson? Eu tenho usado você já há alguns anos como exemplo e testemunho, e com a sua autorização, por favor, não me processe depois. Não vou te pagar nada se você fizer isso. Ivanilson era conhecido como hemorroia. Eu vi que em São Paulo tem apelido feio, mas lá no sertão da Bahia, Maniçoba, eles pegaram pesado. Não, o diabo, ele, filha da mãe. Você já pensou alguém falando, e aí, hemorroia? Você está rindo, né, André? Hemorroia, vamos ali comer um lanche, hemorroia. Hemorroia causava. Briguento, bebo, brabo. Nunca deixou de ser trabalhador, graças a Deus. Mas dava um problema, ao ponto de quando ele se converteu, causou um impacto em toda a cidade. Eu poderia usar o meu testemunho, porque entre os pecadores eu era um dos maiores dele, mas eu quero usar o dele. Eu posso sentar um pouco? Vocês estão sentados, né? Escute. Ele estava bebendo a cana, mas a cana estava dizendo, eu não quero que você me beba, eu quero a sua manifestação. Ele estava usando a planta, a cocaína, mas a cocaína estava dizendo, eu não quero que você me use, eu quero a tua manifestação. A mãe estava chorando, rezando, para que ele não morresse na mão dos assassinos. E a mãe estava clamando e dizendo, eu quero a sua manifestação. E quando ele encontra Jesus, ele se converteu sem um encontro. Essa é uma conversão muito linda. Sem ter ido para o encontro, ele se converteu. Sabe o que aconteceu? Toda a cidade começou a ouvir o testemunho de mudança dele. Porque na verdade, toda a criação já estava numa ardente expectativa naquilo que Deus iria fazer na vida dele. E aí veio o André, e aí veio o Bruno, aí veio do lado do Bruno, Richards, que está aqui morando em São Paulo. Você está meio fake, você vai embora? Não, não vai não. Seu patrão não vai te liberar, nem eu, vai fazer a obra aqui. E foi ganhando. Sabe o que está acontecendo? Toda a criação está aguardando mais da manifestação dos filhos. E quanto mais os filhos estão se entregando em Maniçoba, olha a galera que está aqui. Você não viu o que aconteceu lá nessa última festividade? Gente começou a vir de todo o lugar. Era adventista, congregação, assembleia, aleluia. Todo lugar para ver que negócio era aquele. Uma tenda no meio do deserto. E a glória de Deus tomou toda a geografia. Por quê? Porque somos nós? Porque são eles? Não. É porque toda a criação está aguardando essa manifestação dos filhos de Deus. E sabe qual é o problema? Nós estamos em umas brigas eternas. Não, eternas não, internas. Conosco mesmo. E a criação está, eu acredito em você. E nós estamos, ai, ninguém acredita em mim. Ó céus, ó dia, ó azar. Ele me abandonou, ele me rejeitou, ele me bloqueou, ele parou de curtir as minhas coisas, ele parou de me seguir. Ah! É melhor a gente cantar e ir embora, hein, Emerson? Escute. Tudo isso é uma distração. A criação, ela está gemendo, esperando algo. O mundo está clamando. As pessoas estão clamando.
Existem almas gritando desesperadamente em uma grande necessidade de conhecer a verdade do reino de Deus. Existe uma tensão espiritual e natural, e o mundo está aguardando uma transformação. Quem está entendendo? E aí nós aprendemos a fazer o quê? Eu vou para a igreja para Deus me abençoar. Nós não entendemos de fato a nossa identidade. Você não precisa ir para a igreja para ser abençoado, porque você é a igreja. Você já é abençoado. E essas religiões, como a religião dos evangélicos, nos ensina esse negócio. Eu vou para o culto para receber. Culto nunca foi para receber. O culto é uma entrega. Eu vou para o culto para me entregar. E nós ficamos nessa briga. Eu vou receber, Deus me dá. Parecemos aquele comercial do Danoninho da década de 90. Quem lembra? Lembra? Você não lembra, você nasceu em 2000, cara. A geração Z quer lembrar desse. Me dá, Danoninho, me dá. Quem lembra? Aí um monte de crente fica, dá a Deus. E Deus está falando, Salmos 116, a terra eu já dei para os filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Deus está dizendo, como você está me pedindo algo que eu já te dei? Nós precisamos da revelação da nossa identidade. Ficamos brigando por coisas terrenas, sofrendo por coisas terrenas, e a terra está dizendo, eu quero que você me governe. Eu não quero governar você, eu quero que você me governe. A terra está dizendo, eu estou numa ardente expectativa em que você entenda a sua identidade de filho e me governe. Não, eu vou deixar você mais feliz. O dinheiro, que é só uma moeda de troca, você não vai levar para a eternidade. Você, deixa para lá. Mas o dinheiro está dizendo, eu estou doido para parar nas tuas mãos. Eu estou doido para encher a tua conta. Eu estou querendo ir parar nas mãos dos filhos de Deus, porque o dinheiro foi criado para ser governado, para ser usado. Mas o problema é que ele está sendo o senhor de muitas pessoas. Hoje é uma noite de metanoia. Quando Pedro chega todo desesperado, tadinho do Pedrinho, sanguíneo. Mestre, estão cobrando o nosso imposto. E agora, cadê Judas? Deve estar roubando o dinheiro da bolsa por aí. Jesus se preocupava tanto com o dinheiro, que o tesoureiro que ele escolheu era um. Aí Pedrinho, e agora? Vamos ser presos. E Jesus, faz o seguinte, Pedro, o que é que você fazia? Sou pescador. Sabe o que significa pescador? Pescador aponta para rei dos mares. Faz o seguinte, se tu realmente era rei dos mares, eu te dou uma autoridade, a autoridade que Adão perdeu, de dominar sobre todos os animais marítimos, aquáticos. Vai lá e pesca o peixe. Imagine Pedro pensando, que negócio é esse? Primeiro ele fala para lançar rede, eu tinha pescado a noite inteira, eu faço o maior faturamento de todos os tempos, eu ia pagar todas as minhas dívidas, aí ele manda eu largar a rede e seguir ele, que eu ia ser pescador de almas. Eu também entendo Pedro de vez em quando, porque parece que Jesus era um pouco confuso, mas ele não era confuso coisa nenhuma. E aí agora Jesus está dizendo para Pedro, Pedro vai lá e pesca de novo. E Pedro está falando, rapaz, Jesus decide o que o Senhor quer que eu seja. Não, peraí, eu quero te ensinar a viver na autoridade do reino. Pesca. Tá bom, em obediência eu sei que vai dar certo, porque já deu certo 1, 2 vezes. Então pesca, e da boca do primeiro peixe você vai tirar o recurso.
Aí vai lá Pedro, pesca, quando abre a boca, mas isso aqui é mais do que estão cobrando. E ele chega todo feliz, mestre aqui. Aí o mestre fala para ele, faz o seguinte Pedrinho, paga o seu imposto e paga o meu também. Porque no reino, o recurso nunca é só para nós. Alguém precisa entender isso. Pai nosso que está nos céus, o Pai é nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o reino venha a nós, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, o pão é diga ao Pai é nosso, o reino veio a nós e o pão também é nosso. Quando caminhamos na identidade, na mentalidade do reino e de filho de Deus, o recurso nunca vai ser só para você, sempre vai ser para você e para o outro. Fé para acreditar nisso nessa noite. E o que leva as pessoas a não viver isso? Ela dizer, o dinheiro é meu, a empresa é minha, o carro é meu, e que foi criado num ecossistema egocêntrico, que tudo é para ele. E Deus está dizendo, eu não posso te dar nada, porque é tudo para você. Se eu te dar, vai perder o propósito. Porque evangelho nunca foi salva-se a si mesmo. Evangelho foi, seja tu salvo pela obra da cruz. Agora vai e salva uma multidão, e de pregar o evangelho a toda criatura. É melhor eu terminar aqui. Eu tenho mais 10 minutos. Quando a pastora Andressa chegar, eu acabo na hora. A gente tem que ir para o aeroporto hoje ainda. Meu voo é 00:45. Aleluia. Vou tomar banho sim, acusador da alma. Escute. Há uma briga das regiões celestiais. Porque o inimigo não quer que eu e você recebamos a revelação que somos filhos, que temos um pai. Quem está entendendo? Posso te falar uma coisa? Você não é bastardo. Você não é brasileiro. Eita, agora deu problema. Pastor, como assim eu não sou brasileiro? Você é brasileiro de forma terrena, mas a sua origem não é terrena. Eu quero que, se você tem alguma dúvida acerca disso e quer mergulhar no nível mais profundo de revelação, entra no canal do YouTube App Vila Matilde e procura a mensagem de hoje de manhã, Templo Vivo. Foi uma manhã muito poderosa de revelação. E você vai entender a sua verdadeira origem eterna. Você não nasceu no ventre da sua mãe. Você não passou a existir como um espermatozoide. Você já existia. Você havia sido escolhido antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Não vamos entrar, entra lá e procura. O problema é esse. A gente fica nessas brigas. Eu nasci pobre, eu nasci branco, eu nasci amarelo, eu nasci rosa, eu nasci negro, eu nasci rico, eu nasci na favela, eu nasci em Alphaville, eu nasci tendo, eu nasci não tendo, eu nasci no Nordeste, eu nasci no São Paulo, eu sou do Sul, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso, e tal. E ficamos nessa briga que quer de fato deturpar a nossa verdadeira identidade. Ficamos nessa briga. E sabe qual é o pior? Tem algumas pessoas me olhando assim, meio assustado. O pior de tudo isso é que nós vivemos ainda querendo ser aceitos por todo mundo. Porque uma pessoa que não entendeu a sua identidade sempre vai viver buscando validação dos demais. Mas eu quero só dizer para você nessa noite quem você é, quem nós somos, como a Bíblia nos chama. Coloque por favor
2 Pedro, não, 1 Pedro 2,9. Você é evangélico? Você é religioso? Para que você é. O sistema fala que nós somos evangélicos. Vamos fazer o quê? A Veja fala que somos evangélicos. Os evangélicos têm crescido no Brasil. E daí? E o Brasil está só piorando. Porque não basta servir uma religião e ter uma nomenclatura religiosa. Eu preciso ter a consciência e a identidade de filho. Mas o que a Bíblia nos chama? Vós sois a geração. Minha vida em Não, alguém pode melhorar a sua postura, porque a tua postura fala muito da sua verdadeira identidade. Tem gente que senta assim, tem gente que senta para dentro. Tem gente que ele vai te cumprimentar e não consegue olhar nos seus olhos. Tem gente que vai te cumprimentar e dá a mão mole assim, que não é firme em nada, mas calma, vai dar tudo certo. Vós sois a geração eleita. Estufa teu peito e diga: sou geração eleita. Não, peito estufado, cara de leão, unção de pérola, para atrair os quedaritas de Nebaiote. Diga: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você acredita nisso, por favor, se comporte ao nível que você acredita. Fique de pé. Escute. Identidade revelada gera ousadia. Identidade revelada gera ousadia. Ai, eu tenho medo. Não tem revelação da identidade. Deus me chamou, mas eu não sei. Está faltando revelação de identidade. Identidade revelada gera ousadia. Eu sei que é difícil para uma geração. Uma geração dodói. A geração dos Nutellas. Essa palavra é dura demais. Eu vou ter que levar uns dias para digerir essa palavra. Por favor, não volte mais nessa igreja. Você vai nos atrapalhar. Nós estamos povoando o Nordeste, nós estamos impactando a África, nós estamos impactando os Estados Unidos, nós estamos impactando o Equador, agora na Espanha, nós estamos entrando no Panamá, nós estamos entrando na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, logo, ABC, Santo André. Por favor, nós não temos tempo para gente mimicenta. Com todo respeito, já te amando, eu quero te preparar para algo. Vai para um lugar mais zen. Vai tranquilo. Porque o Evangelho de Cristo é selva, não é floresta. Eu estou pregando o Evangelho de que homens foram decapitados por causa dele. Homens foram cerrados ao meio por causa dele. Homens foram crucificados de cabeça para baixo por causa dele. O meu mestre, o meu Senhor, o teu Senhor, derramou até a sua última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos estar aqui dizendo: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo exclusivo. Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma ardente expectativa em toda a criação pela manifestação dos filhos. A minha pergunta é: você vai receber a revelação e caminhar em ousadia, ou vai continuar nesse vitimismo? Só quem ganha com isso é o inimigo.
Você não é um pedinte, você não é uma vítima. O diabo se levantou. Quem é ele? Ele foi envergonhado, despojado. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo despojou, envergonhou, humilhou todos os principados e potestades diante de todos. Vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo. Você não está nessa terra para o diabo te perturbar. Você está nessa terra para perturbar o diabo. Eu não sei você, mas eu sei que há uma guerra no mundo espiritual. Há principados e potestades lá de Portugal que já estão em choque por aquilo que vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos perturbadores do reino das trevas. Acabe, um rei que era mandado pela sua mulher, que ela cuidava e criava profetas de Baal. Ele disse para Elias, que era um profeta de Deus: tu é um perturbador. Elias disse: perturbador é você e a tua casa. Quem está entendendo? Pastor André chegou? Se coloque de pé, por favor, todo mundo. Vamos acabar agora. Isso, obrigado. Isso é autoridade, é alto nível. A minha pergunta é: você vai se posicionar como filho? Se manifestar como filho? Filhos maduros, formados pelo Espírito, com caráter do Pai? Essa manifestação se vê com atitudes. Essa manifestação se vê com autoridade. Essa manifestação se vê em amor. O reino de Deus em ação é a revelação dos filhos, expandindo o reino de Deus na terra. Onde os filhos se manifestam, a criação é restaurada, vem cura, justiça, vida. O governo de Deus estabelece através dos filhos. Eu quero abrir parênteses aqui, aproveitar que você está de pé que nem eu, para dizer para vocês: isso já está acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer há muitos, mas há muitos anos. Jesus fez uma promessa para os discípulos e disse que eles não morreriam antes de ver o reino se manifestando com poder. E o reino chegou. O reino tem se manifestado com poder. Os filhos têm manifestado esse reino. O reino traz cura, libertação, restauração, amor, mas ele tem também a autoridade, convicção, identidade revelada, maturidade dos filhos para fazer isso. Eu quero abrir parênteses, simplesmente para honrar todos os voluntários que estiveram aqui na Páscoa Solidária. Eu chorei, eu me emocionei. Eu sou difícil para me emocionar, mas eu me emocionei em ver esses moradores de rua, em situação de rua, sendo cuidados, sendo abraçados, mulheres fazendo unha. Tinha gente que não dava nem para pentear o cabelo, teve que cortar. Tinha gente que estava já há 4 meses sem tomar banho. E sabe o que é mais interessante? Tinha pessoas que são milionárias e estavam aqui cuidando de pessoas que estavam em situação de rua com as suas próprias mãos. Sabe como se chama isso? Reino de Deus. Não tem rico, não tem pobre, não tem classe social. No reino de Deus, todos nós somos filhos. No reino de Deus, todos nós somos amados e cuidados. É o cara que dizima R$100 e o cara que dizima R$10.000. Não, deixa eu falar assim para os incrédulos, para eles verem que eles são amados. Aquele que dizima R$1.000 e aquele que não dizima coisa nenhuma porque não acredita no dízimo, mas senta na cadeira que o dizimista pagou com o dízimo. Não acredita no dízimo, mas gosta do ar-condicionado que o dizimista pagou com o dízimo. Não gosta do dízimo, mas vai no banheiro e quer o papel higiênico que o dizimista pagou com o dízimo. Mas no reino de Deus, os que dão dízimo e os que não dão dízimo, porque são imaturos ainda, todos eles recebem o mesmo amor, no mesmo lugar, a mesma palavra e a mesma atenção. Isso você chama reino de Deus. Eu disse que era melhor você ir para outra igreja. Escute, essa equipe marcou
Um memorial foi estabelecido diante de Deus nessa Páscoa solidária. Quanto carinho, quanto amor, quanta dedicação, quanto cuidado, quanto investimento. As crianças também, que são filhos deles, umas que estão em situação de rua, que também há meses não tomavam banho, estavam sendo cuidadas, tratadas, estavam indo para o buffet lá no Tatuapé, comendo, brincando, se divertindo. Sabe o que é isso? Diga: o reino em ação. Por favor, dê um aplauso em honra a Jesus, por cada voluntário, por cada pessoa que trabalhou nessa Páscoa solidária. O reino em ação traz cura, restauração, transformação, promove justiça social, restaura a identidade do homem caído. O reino de Deus tem poder para trazer restauração para a humanidade. Por isso há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Olha para o seu irmão e diga: a criação espera por você. Não fala mais convicto, diga: a criação espera por você. Diga para ele: viva como um verdadeiro filho de Deus, manifeste o reino e traga a transformação que o mundo tanto anseia. Deus vai nos usar como agentes de transformação. Eu declaro uma glória nova, posteira sobre a minha e sobre a tua vida. Você vai entrar em ambientes de trevas, e esse ambiente vai se tornar em um ambiente de luz. Vamos comigo no profético. Você vai pisar lá na tua casa hoje, e alguns demônios vão dizer: nós precisamos mudar dessa rua, nós precisamos mudar desse bairro, nós precisamos ir para outro lugar, porque alguém com a identidade de filho, com a autoridade do reino, chegou, e nós não vamos conseguir permanecer. Minha vontade é dizer: eu declaro sobre a tua vida que amanhã um depressivo vai aparecer no seu caminho e vai dizer: eu estou em depressão, eu estou mal, eu me frustrei, eu me chateei, me traíram, me abandonaram, eu estou numa crise financeira. E você vai dar a mão para ele e vai dizer assim: Jesus, Ele te ama tanto, Ele te quer tanto, você é tão valioso para Jesus e para mim. E as suas palavras vão promover cura, porque essa é a manifestação do reino de Deus. Quantos estão entendendo isso?